Falando de mercado acionário, será que existe alguma fórmula matemática capaz de bater o mercado, capaz de superar o mercado e nos dar empresas boas para nós investirmos? Segundo Joel Greenblatt, autor do livro A Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ações, é sim possível. Portanto, por sugestão do Diego Clark, que é inscrito aqui no nosso canal, hoje eu quero trazer como funciona a fórmula mágica de Joel Greenblatt e como você pode aplicá-la na prática. Gostou do tema? Se esse tema lhe interessa, fique até o fim que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Se você não me conhece, sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero. Já te convido que se inscreva aqui no canal e ative o sino dos Balangandã. Tem que ativar o sino dos Balangandã para você receber notificação, senão o YouTube não vai notificá-lo quando houver novos vídeos. Também já te convido, curta e compartilhe esse vídeo, não cai o dedinho, tá? Então curta, aperta esse botãozinho aqui, isso ajuda demais o canal, me ajuda bastante, você estará compartilhando conhecimento, estará compartilhando educação financeira, isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e manda para mais pessoas. Então curta, compartilhe com amigo, com a família, com todo mundo lá do WhatsApp, beleza? Deixa aqui os meus agradecimentos, #obrigado. E eu não posso deixar de mencionar que esse vídeo não se trata de recomendação. As empresas que saírem dessa lista hoje não são recomendação nem de compra, nem de venda, gente. Beleza? Estou simplesmente compartilhando conhecimento. Estude antes de investir o seu suado dinheiro. Não fique seguindo o que você olha, o que você encontra em canais do YouTube, que você pode, já sabe o que. Não preciso nem citar, tá bom? Mas quem é Joel Greenblatt? Porque muito se fala do Warren Buffett, nem todos conhecem o Joel. Joel é um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos. Somente para você ter uma ideia, eu trouxe alguns dados aqui. Apesar dele ter menos tempo, se a gente comparar com o oráculo de Omaha, né, o Warren Buffett, mas o Joel possui uma rentabilidade média de 30% acima do índice S&P 500, o índice das maiores empresas americanas. Ele está 30% acima no tempo que ele aplicou a fórmula, enquanto o Warren Buffett, apesar de ser um dos maiores investidores de todos os tempos, tem uma rentabilidade aproximada acima do S&P de 14%. Então, acho que isso por si só já nos dá motivos suficientes de não ignorar Joel. E fora esse resultado fenomenal, Joel foi fundador do fundo de hedge Gotham Capital, esteve à frente desse fundo por mais de 2 décadas. Tem gente, inclusive, que fala por ser fundador do Gotham Capital que ele pode ser o Batman. Mas já adianto que eu não gosto muito desse termo fórmula mágica. Eu não sou muito adepto de fórmulas prontas, essa maneira automatizada e robotizada de se investir. Mas, lógico, é inegável que o resultado do Joel é sensacional. De maneira bastante objetiva, a fórmula ela se resume a buscar boas empresas a preços baixos, a bons preços. Como é que ele faz isso? Boas empresas, ele tenta buscar empresas com as maiores rentabilidades, por meio do ROIC, do ROI, do ROA. E os bons preços, ele tenta buscar por companhias com baixo indicador EV/EBIT ou relação preço-lucro, PL, por exemplo. Mas em suma, como é que funciona? Primeiro ele tira uma listagem das empresas presentes na bolsa, e aí ele faz 2 ordenações. A primeira ordenação é por rentabilidade, por indicador de rentabilidade. As empresas com maior rentabilidade recebem maiores notas, as empresas com menores rentabilidades recebem menores notas, uma ordenação. Ele faz a mesma coisa com a relação de preço, preço-lucro ou EV/EBIT. Aquelas que tiverem o menor indicador são melhores, porque teoricamente estão mais baratas. Aquelas que tiverem com a relação preço-lucro, EV/EBIT maiores, receberão uma nota menor porque estão teoricamente mais caras. A partir disso, ele soma essas 2 ordenações, gerando uma terceira ordenação. Aquelas companhias que receberem nessa soma, as maiores notas, serão as companhias pelas quais ele irá investir. Em resumo é isso, mas eu vou detalhar melhor no decorrer desse vídeo. E um cuidado que você precisa ter: expectativas de curto prazo.
Não é de hoje que eu venho falando no canal que você precisa, quando vai investir em ações, precisa investir para o longo prazo, 10, 20, 30 ou mais anos. E isso também é importante para essa fórmula do Joel, porque apesar dessa essência de buscar boas empresas a preços baixos, ela pode, durante alguns anos, ficar abaixo do seu índice de referência. Trazendo aqui para o Brasil, ela poderia ficar alguns anos abaixo do Ibov ou rentabilizando negativamente. Inclusive, esse é um dos motivos que rebate, porque muita gente pensa assim, tá, se eu for usar uma fórmula automatizada, se é uma fórmula que funciona, por que o mercado inteiro não usa essa fórmula? É porque não é o mercado inteiro que tem mentalidade para suportar 2, 3, 4 anos rentabilizando negativamente ou abaixo do índice de referência. Por isso que não é todo mundo que utiliza dessa fórmula. Muitos acreditam que tem o psicológico preparado para o longo prazo, mas a vinha a primeira crise, saem correndo do mercado. Ou acreditam que não compram por influências, é só ver o mercado subindo, que olham para o vizinho ganhando dinheiro e começam a comprar ações também porque eu não quero ficar de fora. E aí eu te pergunto, você tem estômago para o longo prazo? Não aplique essa fórmula para o curto prazo, beleza? Mas vamos para o computador, o que eu vou fazer? Vou acessar o site do Status Invest. Funciona com qualquer outro site onde você consiga extrair uma lista completa das empresas listadas na bolsa, tá bom? Pode usar fundamentos ou o que seja. Estarei utilizando o Status Invest aqui no tema ações, busca avançada. Não vou filtrar ninguém, vou simplesmente dar um buscar. E aqui eu tenho o botão do download. Beleza. Todas as ações listadas em nossa bolsa de valores. O que eu vou fazer? Aqui no meu Microsoft Excel, vou transformar isso aqui como tabela para que possa ordenar e filtrar esses dados. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vou excluir as colunas que não me interessam. Então, Dividend Yield, eu não quero. O PL, por enquanto, eu vou deixar. O PVP, P ativos, margem EBIT, margem líquida, não quero. Preço EBIT também não. Deixar o EV/EBIT que a gente precisa. Dívida líquida, tal. Aqui. Quero deixar o ROI, vou tirar o ROA e vou deixar o ROIC. Tiro o restante, tiro o restante. Gente, aqui você pode fazer outros filtros. Eu vou fazer um filtro que é o seguinte, liquidez média diária. Eu quero, no mínimo, empresas que tenham negociação acima de 150 mil. Maior ou igual a 150, 1, 2, 3. Por que disso? São empresas que são mais negociadas na Bolsa de Valores. Se eu quiser comprar ou vender, eu preciso comprar ou vender muito rápido essa ação, caso contrário não consigo. Deixa eu até fazer diferente, que eu vou excluir. Então quem é menor do que 150 mil, eu vou excluir. Outro filtro que eu vou fazer, quem estiver com PL negativo. Por que PL negativo? É prejuízo, eu não quero essas empresas aqui. Então eu vou pegar filtros menor do que 0. Todo mundo que está com prejuízo eu vou capar fora. Cheio de empresa com prejuízo. Selecionei tudo. Quem tiver com PL zerado não me interessa. Pronto. Mais um filtro. Eu vou tirar também quem tem EV/EBIT menor que 0. Agora sim. Agora estamos com a nossa lista lindona. E o que acontece? O autor, no apêndice do livro, ele dá um passo a passo como a gente poderia fazer esse filtro. E ele diz para nós nos basearmos por meio dos lucros operacionais. Isso quer dizer que, traduzindo aqui para o Brasil, nós deveríamos ou poderíamos ou tenderíamos que estar utilizando o indicador ROIC e o preço EV/EBIT. Só que o que acontece? O ROIC e o EV/EBIT não funcionam para bancos, porque eles são baseados no EBIT. Earnings Before Interest and Taxes. São os ganhos antes dos impostos e juros. E por que os bancos não têm EBIT? Porque o lucro dos bancos é financeiro, não é operacional. Então nós estaríamos excluindo. A gente pode até ver aqui embaixo, ó, os bancos não têm ROIC, tá vendo? Mas então a gente vai fazer dois filtros. Então a gente vai fazer um por meio do ROIC e do EV/EBIT, que aí a gente está desconsiderando bancos. E depois a gente vai fazer um considerando todo mundo, que daí seria utilizando o ROI e o PL, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar de ordenação ROIC. E eu vou fazer aqui uma outra ordenação EV/EBIT. Se você não conhece muito de Excel, de planilha eletrônica, não tem problema. O que você poderia fazer? Ordena ROIC por menor para maior e coloca pontuação de 1, 2, 3, 4, assim por diante. Quanto menor o ROIC, menor é a nota, beleza?
Agora, se você conhece um pouco de Excel, você pode utilizar essa forma, ordem EQ. Qual que é o número? É a célula que a gente quer ordenar. Qual é a referência? A coluna. E nesse caso, ele é crescente. Beleza? Temos as notas para todo mundo aqui. A mesma coisa eu vou fazer por ordenação EV/BIT. Se você fosse fazer na mão, você utilizaria do maior para o menor e daria uma pontuação crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim sucessivamente. Se você conhece de Excel ou de planilha, vai fazer a mesma coisa. Então, ordem EQ, número 1, referência à própria coluna, e agora a ordenação é decrescente. Beleza? E aqui nós vamos fazer uma soma. Então, soma cenário ROIC. Essa célula mais essa célula nos deu uma nota, beleza? O que basta nós fazemos? Selecionar do maior para o menor. Essas ND são empresas que não possuem ROIC, são os bancos, então desconsidere-as. Mas quem que nós temos aqui? A relação de 20, 30 empresas. Começando aqui ó, por UIS e vai descendo. Taesa e assim sucessivamente. Essas seriam as companhias que hoje, segundo os critérios da fórmula mágica baseada no ROIC e no EV/BIT, estariam dentro da lista de empresas a serem investidas. Mas você precisa ponderar algumas coisas. Como ele ordena por ROIC, será que aquele ROIC, aquele retorno, aquela rentabilidade, ela é sustentável? Será que ela não é algo não recorrente, que a gente chama, algo que aconteceu pontualmente na companhia no último ano? Tem que analisar, tá bom? Por isso que eu não gosto de fórmulas automatizadas, apesar do autor falar que deveria ser automatizado. Mas antes de nós darmos continuidade, eu quero fazer a mesma coisa, só que agora considerando os bancos. Vamos ver se vai dar alguma diferença. Então, ordenação agora pelo ROI e ordenação preço-lucro, PL. Vou dar a mesma forma aqui, ordem EQ, agora vai ser o ROI da coluna ROI, e aqui eu quero que seja decrescente. E aqui, ordem EQ pelo PL nas colunas PL, e eu quero que seja decrescente. Falei decrescente, aqui é crescente. E vou fazer uma soma ROI, este mais este. Vamos ordenar do maior para o menor. Olha, a lista já mudou, porque o ROI tem uma característica, o ROIC tem outra característica. Tem gente que usa o ROI mais o PL, tem gente que usa o ROIC mais o EV/BIT. Pondere. Então, volta para cá. É isso. Se nós olharmos simplesmente a listagem, sim, é isso. Mas tem mais questões que pouca gente comenta a respeito da fórmula mágica que eu quero abordar com você. Então, não saia do vídeo. Por enquanto, não se esqueça, não vai cair o dedinho. Curta esse vídeo e, se possível, compartilhe também, beleza? Na maioria dos vídeos, dos textos, artigos, o que seja, os autores ou seus criadores, eles não mencionam que a estratégia do Joel não é simplesmente você filtrar e investir, tem mais coisa por detrás disso. E é isso que eu quero abordar contigo agora, que é a primeira coisa que ele cita, que ele analisa companhias também, ele não sai simplesmente fazendo esse filtro e investindo. Mas ainda assim, para aqueles que são crentes que basta você filtrar companhias, ordenar e investir nessas companhias, o livro traz mais do que simplesmente isso. Primeira coisa que ele fala é o seguinte, que você deveria selecionar entre 20 a 30 empresas para investir. Mas você não vai investir nessas companhias no mesmo momento, tão pouco vai ficar com elas por muito tempo, salvo uma ou outra companhia que se mantenha nesse topo de listagem. Para ficar mais claro, o que ele diz é o seguinte, vamos pegar como exemplo um patrimônio de 100 mil reais para facilitar. Primeira coisa, você deveria pegar esse patrimônio e dividir em 4 partes iguais, ou seja, 4 partes de 25 mil reais. E você deveria investir cada uma dessa parte a cada 3 meses. Então, primeiro mês, 25 mil reais, pula 2 meses, 25 mil reais, pula 2 meses, 25 mil reais, pula mais 2 meses, 25 mil reais. E em cada uma dessas partes, você estaria investindo entre 5 a 7 companhias daquela lista. Então, 5 a 7 empresas aqui, na segunda parte, 5 a 7 empresas, na terceira parte, 5 a 7 empresas, na quarta parte, 5 a 7 empresas. Esse ciclo de um ano, no final dele, você teria investido aproximadamente entre 20 a 28 companhias. Acabou o ciclo, começou de novo, segundo ano, o que você deveria fazer? Você deveria refazer a sua lista e a cada uma dessas partes você deveria vender aquelas companhias e colocar novas companhias, entre 5 e 7 companhias novas.
e assim sucessivamente em cada parte. Lógico, se alguma dessas companhias se mantiver ainda no topo da lista, você não vai vender, você vai simplesmente manter ela ou investir mais nela. E faça isso por muitos e muitos anos, por 10, 15, 20, 30 ou mais anos. Se você estiver pensando em utilizar essa fórmula para curto prazo, como eu já falei no começo do vídeo, essa fórmula não é para você. Mas essa fórmula é rentável ou não é rentável? No livro, traz os resultados desde 1988 até 2009, e em praticamente todos os anos a fórmula bateu a média do mercado e bateu o S&P 500. Eu vou deixar a tabela no artigo, caso você tenha interesse, vai lá no site que você pode consultar. Mas outras questões que você também precisa ponderar, a primeira delas é que é um estudo realizado nas bolsas americanas. Apesar de muita gente ter comentado que já fez backtests aqui no Brasil e já ter comprovado que a fórmula funcionaria aqui, eu não acho salutar você colocar todo o seu patrimônio baseado numa fórmula matemática algo mecânico. Um outro ponto que você tem que considerar também é a tributação brasileira. Essa é uma estratégia que você percebeu que você vai ficar praticamente girando a sua carteira. E dependendo desses giros, dependendo do seu montante, dependendo do valor de capital que você tenha, talvez você tenha que pagar mais imposto do que pagaria com outras estratégias. Outra questão também é a taxa de corretagem. Dependendo da sua corretora, você tenha que arcar com mais corretagem. Então, pondere também. E é uma estratégia que funciona? Segundo o autor, segundo o backtest que já fizeram aqui no Brasil, sim, teoricamente funciona, mas você confiaria numa lista de 30 empresas e algumas delas, sequer você conheceria essas companhias? Não sei. Inclusive eu lembro que eu já fiz um vídeo falando dos pilares que nós temos que analisar numa companhia e muitos desses pilares não são abordados nessa fórmula e esse é um dos motivos que me faz ficar um pouco cético em relação a confiar fielmente numa estratégia dessa. Eu vou numa abordagem mais analítica, eu gosto de analisar melhor as companhias pelas quais eu estou investindo. Mas de qualquer forma, eu acho muito válido trazer esse tema, trazer essa estratégia aqui para o canal. Agradeço o Diego Clack pela sugestão, mas lembre-se, não invista simplesmente porque você viu um vídeo no YouTube para não, já sabe o que eu estou te falando, né? Espero ter agregado conhecimento. Por fim, sou Paulo Boniatti. Aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!